aí, povo de Deus, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam muito bem. Esse é mais um episódio do Manhã com Deus. Você está aí ouvindo ou assistindo, né, o podcast do Jonas. Se você é novo por aqui, não se esquece de se inscrever, dar um like, comentar, compartilhar. Se você está ouvindo pelo Spotify, não deixa de seguir nosso podcast por aí. E se você já é da casa, meu irmão, então vamos continuar aqui a leitura da palavra do Senhor. Nós estamos aí lendo a carta de Paulo, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, e chegamos ao capítulo 10, onde Paulo ele vai começar a falar um pouco a respeito do seu ministério de apostolado ali em relação aos irmãos em Corinto. A gente sabe que a igreja estava enfrentando algumas divisões ali dentro, que foi tratado até na primeira carta, mas haviam algumas pessoas ali que ficavam contestando o ministério de Paulo e tal. Teve aquela questão dele falar que ele iria visitá-los, mas ele não conseguiu ir na data que ele tinha previsto. Então, tudo isso aqui está acontecendo. E aí, Paulo vai chegar no ponto da carta aqui que ele vai falar um pouquinho a respeito disso. E aí, vamos lá então para a leitura da palavra do Senhor, 2 Coríntios, capítulo 10. Eu, Paulo, pela mansidão e pela bondade de Cristo, apelo para vocês, eu que sou humilde quando estou face a face com vocês, mas audaz quando ausente. O que é, ó, aqui é importante, a gente já começar, mudei, agora eu não vou falar só no final não, eu já vou ficar cortando, o problema é que isso daqui vai ficar grande. Mas, você viu que tá entre aspas, né? Eu que sou humilde quando estou face a face com vocês, mas audaz também está entre aspas quando estou ausente. Por que tá entre aspas? Aqui Paulo, ele tá referenciando aquilo que os irmãos lá em Corinto estavam falando dele. Lembra que eu disse para vocês que isso daqui é quase que um telefonema, só que em carta. É quase que uma mensagem do WhatsApp vindo e voltando, uns áudios, só que na forma de carta, que demorava para chegar, para ir, né, toda aquela questão ali da época. Mas Paulo, ele recebeu uma carta dos irmãos lá de Corinto, com algumas questões, enfim, mas também recebeu ali o que o Timóteo tinha ido ver a primeira vez, o que Tito agora está indo lá para ver, então ele recebeu esses relatórios. E algumas pessoas, um grupinho lá específico, falava assim, esse Paulo aí, quando ele tá aqui junto com a gente, ele fica pianinho. Mas quando ele tá lá escrevendo carta, aí ele gosta de ser firme. Então é por isso que ele já dá uma dessa já para quebrar. A pessoa que ouviu, que estava nesse grupinho, já falou, ixi, agora é para mim. Versículo 2. Rogo-lhes que quando estiver presente não me obriguem a agir com audácia, tal como penso que ousarei fazer para com alguns que acham que procedemos segundo os padrões humanos. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Isso daqui é maravilhoso, né? E estaremos prontos para punir todo ato de desobediência, uma vez estando completa a obediência de vocês. Vocês observam apenas a aparência das coisas. Se alguém está convencido de que pertence a Cristo, deveria considerar novamente consigo mesmo que, assim como ele, nós também pertencemos a Cristo. Pois mesmo que eu tenha me orgulhado um pouco mais da autoridade que o Senhor nos deu, não me envergonho disso, pois essa autoridade é para edificá-los e não para destruí-los. Não quero que pareça que estou tentando amedrontá-los com as minhas cartas, pois alguns dizem, as cartas dele são duras e fortes, mas ele pessoalmente não impressiona e a sua palavra é desprezível. Saibam tais pessoas que aquilo que somos em cartas, quando estamos ausentes, seremos em atos quando estivermos presentes. Paulo nervoso, falando que quando eu chegar aí o bicho vai pegar então, já que vocês querem sinta, o bicho vai pegar. Versículo 12. Não temos a pretensão de nos igualar ou de nos comparar com alguns que se recomendam a si mesmos. Quando eles se medem e se comparam consigo mesmos, agem sem entendimento. Nós, porém, não nos gloriamos além do limite adequado, mas limitaremos nosso orgulho à esfera da ação que Deus nos confiou, a qual alcança vocês, inclusive. Não estamos indo longe demais em nosso orgulho, como seria se não estivéssemos chegado até vocês, pois chegamos a vocês com o evangelho de Cristo. Da mesma forma, não vamos além dos nossos limites, gloriando-nos de trabalhos que outros fizeram. Nossa esperança é que à medida que for crescendo a fé que vocês têm, nossa atuação entre vocês aumente ainda mais, para que possamos pregar o evangelho nas regiões que estão além de vocês, sem nos vangloriarmos de trabalhos já realizados em território de outro. Contudo, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Pois não é aprovado quem a si mesmo se recomenda, mas aquele a quem o Senhor recomenda. Amazing Grace, então,
que é bem específico, né? Ali para a igreja em Corinto, principalmente para esse grupinho. Mas o que é interessante olha a pretensão de Paulo a respeito da igreja, né? A respeito do povo de Deus ali de Corinto. A pretensão de Paulo não é fazer um trabalho em cima do que outra pessoa já está fazendo, longe disso. E a pretensão deles com a pretensão de Paulo em relação à santificação dos irmãos, que os irmãos em Corinto amadureçam, também não é para ele mostrar para os outros, falar assim, ó, tá vendo? Os irmãos lá da minha igreja de Corinto, ó, são todos, mas não. A pretensão de Paulo com o amadurecimento dos irmãos em Corinto é para que ele possa passar para outro estágio, para que ele possa falar, beleza, Corinto acabou, agora vocês aqui em Corinto, que são maduros verdadeiramente, vão me ajudar a ir a regiões mais longe ainda e levar o evangelho de Cristo. Então que isso seja o desejo do nosso coração, de nós, como cristãos, muitas vezes envolvidos na liderança de igreja, no pastoreado ou em outras funções. Às vezes a gente tem pessoas ali com as quais a gente precisa, né, lidar, liderar, enfim. Que a nossa pretensão não seja que essas pessoas sejam qualificadas, que sejam maduras, que sejam santas, simplesmente para mostrar que o nosso resultado deu certo, mas que a nossa pretensão seja que essas pessoas, elas realmente estejam nesse momento aí de amadurecimento, para que juntos a gente possa alcançar ainda outros patamares ali de levar o evangelho de Cristo. Amém? Que Deus te abençoe, que você tenha um dia abençoado para a glória de Deus e que, se Ele permitir, nós possamos estar juntos aqui novamente, lendo a palavra poderosa do Senhor. Deus te abençoe, meu irmão.